Boa tarde, prezados. Dou início aqui à apresentação do primeiro seminário da matéria de Técnicas de Melhoramento de Solos, do professor Heraldo Nunes Pitanga. Irei apresentar sobre uma tese de mestrado com o tema Aterro estruturado, com colunas de jet grout e reforçado com geossintéticos, construído sobre solo mole, caso de obra do encontro de ponte sobre o rio Curimataú. Autor é o Ramilson Rodrigues Cardoso e a tese foi a dissertação de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aterro sobre solo mole é um desafio muito grande para o engenheiro geotécnico, pois os solos moles não permitem a dissipação instantânea das pressões neutras. Isso acarreta um baixo fator de segurança durante e no final do processo executivo, tá? Devido a um grande processo de recalque por adensamento elevado e lento também. Devido a esse problema do aterro sobre solo mole, a necessidade de desenvolver técnicas que contornem esses problemas. Tá? Uma dessas técnicas é a plataforma de transferência de carga, conhecida como PTC. Há dois tipos de modelo, o modelo PTC convencional e o PTC com geossintético. Neste trabalho, falaremos sobre PTC de colunas de jet grout com geossintético. O jet grout é versátil e de grande competitividade comparado com outras técnicas. Hoje no Brasil é muito fácil a gente se deparar com os solos moles devido a nosso tipo de material geológico encontrado em nossas áreas. Então, o presente estudo estudou o desempenho mecânico e funcional de um aterro rodoviário construído sobre espessa camada de argila mole, localizada na rodovia BR-101 no Rio Grande do Norte. Tá? Ele teve o objetivo em confrontar os resultados da estimativa dos recalques calculados com os obtidos lá em campo. Solos moles são solos sedimentares com baixa resistência à penetração, solos coesivos e compressíveis e de baixa permeabilidade. É considerado solo mole com NSPT abaixo de 4, tá? E a resistência à compressão abaixo de 48 kN por metro quadrado. As investigações de subsolo são regidas sobre a norma DNR-PRO de procedimentos 381 de 1998. Os tipos de ensaios são feitos ensaios de laboratório e ensaio em campo. Aqui na tabela 2.3 veremos as vantagens e desvantagens dos ensaios de laboratório e de campo aplicados a argilas moles. Os ensaios de laboratório têm como vantagens condições de contorno bem definidas, condições de drenagem controladas, trajetórias de tensões conhecidas durante o ensaio e natureza do solo identificável. Mas também tem como desvantagem o amalgamento em solos argilosos durante a amostragem e na moldagem, pouca representatividade do volume ensaiado, em condições análogas em geral, mais caro que o ensaio de campo. O ensaio de campo tem como vantagem o solo ensaiado em seu ambiente natural, medidas contínuas com profundidade, CPT e PIS-ECONE, ensaiado maior volume de solo, geralmente mais rápido que o ensaio de laboratório, mas tem como desvantagens umas condições de contorno mal definidas, exceções quando se usa pireciômetro autocravante.
e condições de drenagem desconhecidas, grau de amalgamento desconhecido e natureza do solo identificada com excesso, exceto a SPT. A construção de aterros sobre solos moles pode ser feita utilizando diversos tipos de técnicas. Tá? Algumas dessas técnicas podem ser apresentadas nessa figura 2, que são figura 2.1, técnicas executivas de aterro sobre solos moles. Temos colunas de brita, colunas de solo, aí temos aterro sobre estaca, temos também modelo de utilização de drenos verticais para reduzir problemas de recalque, e aí você vai atribuir um modelo de acordo com o tipo de problema que você está enfrentando em termos geotécnicos. Se você tem que prever um recalque, você tem pouco tempo, então vamos utilizar lá um aterro sobre estacas. Então, vamos ter um recalque zero, tá em tempo baixíssimo tempo. Aí, que no caso desse trabalho, pois já ocorreu um problema, teve que ser resolvido esse problema, então não tinha tempo suficiente para esperar acontecer esse recalque, então foi feito aí aterro sobre estacas, caso colunas de jet ground, né? Mas seria como se fosse, nesse caso aí, aterro sobre estacas. Então, no prosseguimento, temos técnicas aqui apresentadas na revisão literária para controle da estabilidade de um aterro. Aí temos a utilização de gel sintético, bermas laterais, utilização do modelo de construção em etapas. Temos também as técnicas para controle do recalque, que são drenos verticais, sobrecarga temporária. Temos também aterros leves, aterros sobre elementos de estacas e as plataformas de transferência de carga de gel sintético sobre estacas ou colunas, que é o nosso modelo utilizado no trabalho. Os monitoramentos de aterros construídos sobre solo mole têm como princípio acompanhar os recalques e verificar o tempo de permanência de uma sobrecarga temporária, monitorar oropressões geradas durante a construção e sua velocidade de dissipação, acompanhar os efeitos de deslocamentos horizontais provocados por um aterro sobre solo mole, monitorar a estabilidade da obra em casos críticos e verificar a adequação de um método construtivo. O modelo do jet ground apresenta alternativas de soluções tradicionais, pois possibilita tratar uma gama ampla de solos, com diversos tipos de geometrias e tratamentos sem introduzir vibrações, que é uma das maiores vantagens, né? Ele consiste numa técnica de melhoria de características geotécnicas do solo, sem escavação prévia. Ele faz a injeção de uma cauda de cimento em alta pressão, tá? Em jatos horizontais e verticais, que devido à alta energia cinética desse jato, né, tem a capacidade de desagregar a estrutura natural do terreno, o que promove a intensa mistura das partículas do solo com a cauda de cimento. Os equipamentos e procedimentos utilizados são a central para preparo de cimento, a central de caldo de cimento, uma bomba para injeção de alta pressão, um compressor, pode ser um sistema Jet 2, Jet 3, uma sonda hidráulica com uma torre, né, para você fazer a introdução da sonda, a torre, você vai travar a sonda o esguichador lá, a injeção, o injetor no solo para fazer a injeção, né? Então, e temos as varas de jet ground.
que é o que vai ser introduzido através da sonda hidráulica com a torre. E mangueiras flexíveis também, que fazem essa ligação entre a vara e a bomba de alta pressão. Então, temos uma bomba, a sonda hidráulica com a torre, e a vara conectada na sonda, a sonda perfurou, introduziu a vara, que injeta o material que está na central lá da calda de cimento. Aqui temos um esquema desse tipo de equipamento utilizado aí para fazer a aplicação do jet grout. Ali temos o silo, a mistura ali do material que vai para a central aqui no caso, né? Pode ser feito de outra maneira, um cabelo toreira, não sei. E ali o compressor que injeta ali na haste, né, que perfura o solo, e faz a injeção lá dentro através dessa alta pressão aí, introduzida. Aqui temos um modelo de fase, né, que foi parecido com o que o professor apresentou em sala de aula do trabalho, na figura 2.12, são as fases de execução do jet grout. Ali, primeiro, a introdução da vara, né, até a profundidade pretendida, até a cota de projeto. Aí o início do processo de erosão com jato de alta pressão, na figura 2. Tá? Aí, conforme vai elevando a vara, né, o bombeamento da cauda vai sendo realizado, né, e isso aí vai sendo feito em vários processos de acordo com o projeto base. As vantagens e desvantagens, tá, da utilização do jet grout. As vantagens tem grande versatilidade, uma vez que pode ser aplicada a uma gama extensa de solos, que vai desde os cascalhos e argilas, permitindo também tratamento de rochas brandas. Grande aplicabilidade, uma vez que os equipamentos são de dimensões reduzidas, permitindo tratamento em espaços muito pequenos, como, por exemplo, escavações de túneis ou cavas, assim como em locais difíceis de acesso. A viabilidade da execução do tratamento não é condicionada pela permeabilidade do solo, então o solo pode estar úmido, tá? Permite tratamento a cotas inferiores ao nível freático, sendo, no entanto, necessário garantir só a pega do material, tá? A possibilidade de tratamento de solo heterogêneo através de uma adaptação de parâmetros de tratamento a cada um tipo de solo ao longo do processo, incorporação de coluna de maior resistência, aumentando o confinamento lateral do solo, o que melhora o comportamento do solo perante uma solicitação sísmica. A aplicação da técnica não produz vibrações e não produz níveis altos de ruído, e a possibilidade de obter diversos tipos de geometria diferente, aplicabilidade diferente. Tá? As desvantagens são a elevada dispersão das características mecânicas finais de materiais, comparada com o concreto. A resistência máxima é obtida vários dias após a execução, que pode ser um problema para alguns tipos de aplicação, mas se você utilizar um aditivo acelerador de pega, você pode reduzir esse problema. O controle deficiente da saída de refluxo da mistura de água com partículas finais do solo e algum cimento que sai pela extremidade superior do furo durante a execução da coluna pode resultar em movimentos no terreno, na superfície. Ou seja, a gente pode injetar a pasta de cimento lá e o material aí executar algum movimento na superfície, que foi comentado em aula. Até eu fiz um questionamento ao professor se poderia ser feito, caso a gente elevar essa pressão ao máximo, ele pode fazer o içamento de alguma parte da superfície, né? Então, há uma inexistência de um método de medição de dimensões reais dessa coluna depois de pronta, tá? Também há uma dificuldade de remoção e manejo de material que for material rejeitado, material de refluxo, tá? E a realização das colunas verticais é limitada a profundidade não superior a 20 metros. Ao lado, temos uns limites granulométricos da técnica de injeção
em terrenos. A injeção de gel de silicato, o tipo de modelo jet grout e a injeção de cimento. Tá? Nota-se que o jet grout dá para se utilizar em quase todo tipo de material. Então tem uma alta aplicabilidade. Aqui é um sistema, são sistemas tradicionais Jet Ground, Jet 1, Jet 2 e Jet 3. Jet 1 tem só uma entrada de ar, Jet 2 são duas saídas, né? E o Jet 3 são 3. O equipamento utilizado nos diferentes sistemas de Jet Ground, como jato simples, jato duplo e o jato triplo, né? Apresentado anterior, Jet 1, Jet 2 e Jet 3. Aqui jato 1, solo cimento, depósito de areia. Aí aqui é os materiais que se utiliza para fazer ele, né? Então, quase todos utilizam todos esses materiais aqui. Os equipamentos, né? Quer dizer, não materiais, perdão. A tabela 2.6 apresenta as principais características do sistema Jet Ground. Aí tem aqui o jato simples, o jato duplo e o jato triplo. Tá? Vamos falar do jato triplo, pois ele é o mais utilizado. Tá? Eu utilizo um jato horizontal de água envolvido por ar comprimido para desagregar o terreno. A substituição do material desagregado é efetuada por um jato de cauda que também promove alguma mistura com parte das partículas do solo desagregadas que permanecem no furo. A furação é executada um furo de 150 milímetros de diâmetro até a cota, né, de projeto, com o auxílio de um jato de água vertical. A injeção ela terminada a furação, inicia-se a injeção de água envolvida por ar através do bico superior. No bico inferior é feita a injeção da cauda. À medida que a vara é elevada com o movimento rotacional, o jato de água vai desagregando o solo, enquanto o jato de cauda inferior mistura-se com o material desagregado, o que permanecendo na cavidade. Tá? Utilizado para solos, utilizado no máximo para solos coesivos com NSPT inferior a 15, solos não coesivos com NSPT inferior a 50. Tá? E os diâmetros das colunas é de 0,8 a 3 metros. Tá? Mas também temos o jato simples e o jato duplo. O jato simples tem um diâmetro de coluna inferior e um limite de aplicação também inferior, e o jato duplo também. Na revisão, falamos um pouco também dos geossintéticos. Temos diversos tipos de geossintéticos. Aqui apresenta uma tabela que fala dos diversos tipos e suas aplicações. Tem geossintético para fazer reforço, filtragem, drenagem, proteção, separação e permeabilização. Plataformas de transferência de carga, PTC, são diferentes tipos de estacas. São plataformas, né, que utilizam estacas ou colunas para suportar a carga no aterro sem que transmita o recalque para o material, para o solo mole. Já diz o nome, né, uma plataforma de transferência de carga. Ela pega a carga que está naquele aterro ali, transfere ele para um solo que vá suportar essa carga e não romper, tá? Aliviando o esforço sofrido pelo solo mole, que não aguentaria o esforço do aterro solicitado, que levaria ao seu rompimento. Aí temos diversos tipos de plataformas de transferência de carga, sobre colunas e sobre estacas. Tá? Temos PTC reforçada com laje de concreto, PTC com geossintético, tem o PTC apenas com as estacas, capitéis. E aí vai a utilização de acordo com o nível de complexibilidade do caso que você está tendo
para você ter uma noção de qual modelo você vai utilizar. Aqui apresentamos métodos que permitem a construção dos aterros sobre solos moles. Aí temos desenhos verticais, pré-carregamento, substituição do material, aterro com materiais leves, a utilização de gelos sintéticos, colunas com estacas granulares, colunas estacas não granulares, colunas e estacas reforçadas com gel sintético, que é o que falaremos, que é o que estamos como objeto do estudo. Tem como desvantagem a necessidade de uma utilização de equipamentos especiais, mas tem uma boa adequabilidade, tá? E é de rápida execução, tá? Mas de alto custo. O estudo fala sobre a obra de duplicação da BR-101 no Rio Grande do Norte. Fica localizada nessa parte aqui entre Natal, tá? O lote 2 aqui é o objeto de estudo, tá? Aqui temos a seção transversal do projeto, tá? Entre o trecho 1100, da estaca 1103 e 1144 mais 10, que são aquele trecho do lote 2, tá? Informado na figura anterior. Aqui vemos que tem a utilização de geodrenos, tá? No projeto inicial foi utilizado, então, geodrenos para poder adiantar esse recalque, né? Tá? Com utilização também de geogrelhas, tá? Para prever esse recalque, tá? Isso aí foi no projeto inicial da obra de duplicação dessa BR-101. Só que aqui vemos que aconteceu um problema, uma ruptura, tá? Aqui temos o gráfico que mostra a leitura de placa de recalque nas estacas 1201, tá? Mostrou que não foi previsto, né? E levou o aterro à ruptura, tá? Aqui é a leitura piezométrica também na estaca 1190, que mostra o limite dessa ruptura aí, a pressão que levou a essa ruptura, levou a aterro, tá? A pressão hidrostática e os níveis de ruptura. E aqui é uma foto do local, na realidade, tá? Na figura 3.7, a aparência do local após a ruptura ocorrida em setembro de 2009. Foi aquela prevista no gráfico, analisada através dos equipamentos lá de monitoramento. A figura 3.8 é uma vista longitudinal do aterro rompido. Nota-se assim que estão ali os rapazes para a gente poder ter uma noção de proporção, né, desse rompimento, desse aterro, né, que não era previsto no projeto inicial, que já utilizava de geodrenos e geogrelhas para melhorar, né, para adiantar esse processo de recalque. Só que não foi suficiente devido ao perfil geotécnico que foi observado após esse problema, tá? E aí teve que se fazer uma intervenção utilizando o método de aterro estaqueado através da injeção de jet ground, formando as colunas de jet ground, tá? Aí aqui percebe-se que parte do aterro tem uma camada muito espessa de solo mole, que não foi considerado inicialmente. Então, teve que transmitir essa carga do aterro para esse solo de baixo que suportaria essa carga. Foi feito através da utilização do modelo de plataformas de transferência de cargas com colunas jet ground, ainda reforçado com aquela laje de gel sintético para transmitir os esforços.
para essas colunas. Aqui na figura 4.15, mostra umas tricks no pavimento, tá? Depois de executado todo esse procedimento, tá? E a amostragem para a determinação dos perfis de umidade e teor da matéria orgânica no aterro. Aí aqui é um perfil também para o teor de matéria orgânica. Aí nota-se que o modelo de perfil constituído no estudo. Tá? A solução do tratamento do solo mole através de colunas de antiground. O melhoramento do solo, né, através das colunas de antiground, executadas em forma de malha sobre um aterro, ele evita o rompimento do aterro e garante a estabilidade da via, de modo a aliviar o valor máximo de recalque remanescente. Aí aqui na figura 4.24 tem a curva de carregamento nas colunas de antiground, tá? E na figura 4.25 o recalque ao longo da coluna. Essa figura 4.32 é uma pré-execução da coluna, tá? Uma pré-furo para execução da coluna, tá? Na figura A. E na figura B, é a execução da coluna. Nota-se um detalhe para o refluxo do solo tratado, que é aquele material que está por lá de fora ali, é o que sai da haste, né? Você está injetando o material um pouco ali, vai para fora. Então, esse é o material de refluxo do solo tratado. Tá? O monitoramento desse tratamento de solo através da coluna de antiground ocorreu entre os dias 19 de dezembro de 2016 e 8 de agosto de 2017, totalizando aproximadamente 8 meses de monitoramento. Foram realizadas leituras através de placas de recalque e de inclinômetros nas laterais dos aterros, tendo em consideração as características das obras, as leituras dos aparelhos instalados ocorreram com uma frequência não inferior a uma vez por mês. Conclui-se que essa técnica de aterro estruturado com colunas de jet grout e reforçado com gel sintético construído sobre solo mole, sob a ação de carregamento exterior, reduz claramente os recalques na base do aterro. A carga materializada pela construção do aterro é transmitida para as colunas essencialmente através de 3 mecanismos: a mobilização do mecanismo de efeito do arqueamento no corpo do aterro, a transferência de carga através da geogrelha e a transferência de carga para um solo de resistência competente. O comportamento com tendência adequada a garantir a estabilidade do aterro, mas há uma necessidade de monitoramento contínuo, até que se haja uma comprovação do atendimento do desempenho esperado pelo sistema a médio e longo prazo. Fim. Muito obrigado, pessoal. Essa foi a minha apresentação para o primeiro seminário. Desculpa, às vezes, o meu nervosismo, gaguejar, estou melhorando, mas é isso daí. Muito obrigado e até a próxima.